Só um segundo, pessoal. Parece que já estamos gravando, né? Ok, acredito que sim. Então, vamos lá. Estamos aqui para mais um encontro do nosso curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação, 2022, né? Nós vamos fazer aqui só uma sessão de dúvidas, né? Ou uma, digamos assim, uma leitura orientada das notas de aula que vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar. A gente está extraordinariamente num evento online hoje, né? Porque fui infectado pelo SARS-CoV-2, mas já estamos nos recuperando. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou iniciar aqui também a apresentação das notas de aula, vou compartilhar a tela com vocês. E vocês devem estar começando a ver algumas das suas próprias faces agora, nesse compartilhamento, e devem estar vendo as notas de aula aqui. Confere, pessoal. Só essas aí. Perfeito, valeu. Então, pessoal, eu vou voltar aqui para a tela comum, antes de eu começar a falar, né, só para eu dar um grande contexto aqui. Como que nós encerramos a última discussão? Eu comecei a falar para vocês com muito mais detalhes do que o que normalmente a gente vê nos textos de física e estatística, ou mesmo de mecânica clássica, sobre as transformações de Legendre. Por quê? Porque as transformações de Legendre desempenham um papel fundamental para a gente entender qual é a conexão micro-macro, como eu sempre falo. A conexão entre a descrição microscópica dos nossos sistemas físicos de interesse, via, né, função de partição, consideração de microestados, e o macro, que é uma energia livre, a nossa construção termodinâmica. Então, entender bem transformação de Legendre vai ser essencial para a gente entender essa conexão micro-macro, a sutil questão do chamado limite termodinâmico, que a gente vai discutir melhor em aulas posteriores, certo? E é isso. Tem questões essenciais sobre a transformação de Legendre, interpretações que eu acho que normalmente os autores não destacam, pelo menos tem algumas considerações que eu vou mostrar para vocês, que nenhum livro destaca explicitamente. Então, dentro do que eu considerei importante na minha experiência didática sobre esse assunto, eu falo mais sobre a transformação de Legendre do que o que normalmente esses textos falam, porque só com essa discussão mais detalhada eu sou capaz de destacar as interpretações que eu acho convenientes nas próximas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Então, na aula passada, a gente começou a ver a transformação de Legendre, e eu falei que nós teríamos 3 abordagens para a transformação de Legendre. Uma mais física, uma outra que eu chamei de geométrica, e uma terceira que eu chamei do ponto de vista de otimização. Então, nós vimos o argumento físico para o que seria uma energia livre na aula passada, certo? A gente fez uma análise à la máquina térmica para a gente interpretar a energia livre de Helmholtz, por exemplo, de um sistema físico de interesse como sendo o trabalho disponível a ser realizado por esse sistema. Então, foram considerações bem físicas. Só que agora a gente vai para considerações, as que eu chamei de 2 e 3, né, geométrica e de otimização, ambas são mais matemáticas. Na verdade, elas são essencialmente a mesma coisa, mas uma é mais explícita do que outra. Vocês vão ver em que sentido, certo? E repito, essa descrição mais técnica é necessária para destacar os pontos que eu considero relevantes nas próximas aulas. Então, vamos lá. Vocês já viram esse material, tá? Nós vimos na aula passada que tanto na mecânica clássica, na passagem do formalismo lagrangiano para o formalismo hamiltoniano, quanto na termodinâmica, na passagem de uma energia interna para uma energia livre, nós temos uma troca de uma das nossas variáveis da antiga função. No caso lagrangiano, nós abandonamos o lagrangiano para irmos para o hamiltoniano, quando trocamos todas as velocidades generalizadas pelos seus momenta conjugado. Nós mantemos a dependência nas coordenadas generalizadas, mantemos eventuais dependências explícitas no tempo, embora muitos exemplos típicos de mecânica clássica não tragam essa dependência, a gente mantém essas coisas e só troca as velocidades pelos momenta.
Tá? Analogamente, em termodinâmica, nós temos uma representação termodinâmica fundamental em termos de minimização da energia interna para um sistema isolado, só que quando nós vamos para um sistema não isolado, no caso com contato térmico com o meio ambiente, é muito conveniente nós trocarmos a dependência funcional na variável extensiva entropia e introduzirmos uma dependência numa variável intensiva temperatura típica do banho, certo? Só que não é mais a mesma energia. Agora é o que a gente chama de energia livre, e eu não provei para vocês, fui até questionado por isso, né? Mas dá para provar que minimizar a energia interna de um sistema isolado equivale a você minimizar a energia livre de um sistema pequeno em contato com um sistema grande, o resto do universo. Não é verdade, pessoal? Sistema pequeno mais resto do universo é um sistema isolado, e é possível provar nos textos de termodinâmica que minimizar a energia interna do universo equivale à minimização da energia interna de um sisteminha pequeno, em comparação com o resto do universo, que seja de nosso interesse. E aí a gente viu essas transformações, né? Sai de uma variável velha, vai para uma variável nova. Sai de uma variável velha, vai para uma variável nova. Pessoal, nesses dois casos aqui, tanto mecânica clássica quanto termo, a variável nova está ligada a uma derivada parcial da função antiga em termos da antiga variável. A nossa definição de momento canônico é del L, del Q ponto. A temperatura, ela é definida como... deixa eu ver se eu não vou errar aqui. O inverso da temperatura é del U, del S. Peraí. Não, a temperatura é del U, del S. A temperatura é del U, del S. Então, note que essas novas variáveis que aparecem, T, no caso termodinâmico, P, no caso hamiltoniano, de mecânica clássica, não são novas variáveis quaisquer. Elas são derivadas parciais da função antiga que a gente tinha em termos da variável antiga que nós queremos substituir. Tá bom? Então, isso sugere um padrão, né? E aí que a gente vai começar a falar mais matematicamente, para a gente tentar abstrair esse padrão. Eu estou sendo muito descritivo na aula, né? Era para ser mais dúvidas. Vocês já viram essa aula. Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou começar a fazer uma leitura mais diagonal, porque vocês já viram isso. Vocês já viram que eu disse, né, mais cuidadosamente, que nós precisamos falar de funções com concavidades bem definidas. E a gente define uma função convexa, certo? Num certo domínio, se naquele domínio, essa nossa função assume valores sublineares. Ou seja, você poderia estar pegando um domínio, definir um comportamento linear naquele domínio, tendo como pontos de amarra os valores da nossa função f, em 2 pontos, e em toda aquela região, as imagens da nossa função são inferiores ao que nós teríamos determinado por um comportamento linear. Então, sempre que isso acontecer para quaisquer 2 pontos dentro de um domínio, de uma função, de uma variável, a gente diz que a gente tem uma função convexa, tá certo? Então, vocês devem ter visto isso com mais calma. Tá? Então, não é uma matemática um pouco carregada, mas nada particularmente difícil, certo? E quando eu começo a fazer um comentário como esse aqui, é para a gente prestar atenção que a noção de convexidade, pessoal, não depende de hipóteses de suavidade. Não depende. A gente está muito acostumado com o cálculo 1, tomar a primeira derivada, a segunda derivada, mas e se a função não admitir derivada? Será que eu posso falar que uma função é convexa ou côncava? Posso, não tem problema. Aqui é só uma observação que, se ela for suave, a gente pode expressar a convexidade com um sinal específico de segunda derivada. Agora vem a construção geométrica da transformação de Legendre. Por que a gente teve que falar de convexidade? A transformação de Legendre nos leva a uma função antiga numa função nova, e a função dessa transformação, a transformação de Legendre, é ou preservar convexidade,
ou inverter convexidade. Há duas convenções que dão os resultados opostos, tá? Mas você ou mantém ou você inverte, mas você não deixa de ter convexidade ou anticonvexidade bem definida. Então, vem aqui a ideia, né? Nós podemos caracterizar uma função y igual a f de x, como essa aqui em verde, que tenha uma concavidade ou convexidade bem definida, nós podemos caracterizá-la de uma forma alternativa. Ao invés de nós termos pura e simplesmente a lei da função, nós poderíamos imaginar todas as infinitas retas tangentes que nós teríamos nos diversos pontos do gráfico da nossa função. Aqui vocês estão vendo um desses pontos da função. Um certo ponto x, com uma certa imagem f de x. Só que eu não escrevi esse x pura e simplesmente, eu escrevi como x de p, porque eu já tinha especificado algo que viria só depois nessa construção, que nós temos uma certa tangente, uma certa inclinação dessa reta tangente. Escolhido esse ponto, nós temos a reta tangente. Com uma convexidade bem definida, nós teremos aqui um único ponto de corte do eixo das ordenadas, certo? Que ocorre com uma certa inclinação. A gente sabe que a nossa inclinação é a tangente do ângulo θ, formado pela reta tangente e o eixo horizontal das abscissas. Então, notem, na verdade, nós poderíamos dizer que, dada uma inclinação, eu vou voltar para cá para vocês olharem minha cara, certo? Eu tenho uma curva. Dada uma inclinação, eu poderia procurar para aquela inclinação qual é o ponto de contato com o gráfico da minha função. E eu posso procurar qual é o ponto em que essa minha reta tangente vai interceptar o eixo das ordenadas, o eixo y. Então, eu posso, na verdade, dizer que eu tenho uma representação desse mesmo gráfico, dessa mesma dependência funcional f, em termos de uma nova função, f tilde p, que é uma função das inclinações. Então, qual é a ideia? Dada uma certa inclinação, ache para mim, né, determine quem é essa reta tangente. Então, olha só aqui, vocês devem ter estudado essa construção na aula mais formal, equação de reta, ensino médio, dada a inclinação, y menos a ordenada de um ponto dado, x menos a abscissa de um ponto dado, é um ponto qualquer da reta. Só que eu não escolho um ponto qualquer, eu escolho o ponto de abscissa xp, que veio de eu ter escolhido primeiro a inclinação p. Eu tenho um certo xp, eu tenho um certo f de xp. Então, esse aqui é o par abscissa ordenada de um único ponto, que é um ponto determinado por essas coordenadas. É um ponto da nossa função. Tudo bem? E aí, olha só o que a gente faz. Não é isso? Para cada P tal que esse XP exista, esse cara é único, isso vem da concavidade. A gente tem aqui a nossa equação de reta. E olha só, a gente acaba invertendo essa relação para a gente escrever essa nova função f tilde p como uma função da inclinação dada. Essa função de P, ela é construída a partir da nossa função inicial, mas pensando na abscissa como função de P, e a gente simplesmente, a gente buscou aqui esse f tilde P, repito, ele é a ordenada de onde a nossa reta tangente de inclinação P toca o eixo Y. A gente isola esse cara, ele é uma função do P que eu escolhi, certo? Escolhi um P, isso vai levar a um certo ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção depende de P. Essa relação funcional, olha só que coisa linda, maravilhosa e bonita. Ele é uma função antiga, que dependia de x, mas que está agora expressa em termos de uma variável P, só que x e P estão relacionados. E essa função, dela temos que subtrair o produto da nova variável vezes a antiga variável, que foi determinada pela especificação da nova.
Nossa, será que esse P e esse X têm alguma relação específica entre si? O que a gente pode fazer? Ó, eu já destaco aqui, note que a passagem de X para P e de F para F-til é da mesma forma que a gente faz na construção do Hamiltoniano e da energia livre. E essa equação aqui, pessoal, que por definição P é a inclinação da nossa função no ponto de abscissa XP, ela é análoga a gente definir a temperatura como uma função de SVN. Por quê? Porque a gente obtém ponto de tangência por uma derivada. Então, aqui eu faço uma série de contas. Eu não vou descrever tudo aqui, eu tô sendo muito descritivo no que eu estou falando aqui. Por favor, interrompam, tá? Esse aqui é o guia para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Tá? Mas agora eu vou começar a ser mais rápido, porque vocês estudaram essas contas antes. Eu mostro aqui um estudo, né, mostrando o que acontece quando a gente deriva essa nova função, que resultados que a gente obtém. Eu calculo a segunda derivada dessa nova função, e a gente vê que ela tem sinal oposto à função original. Notem que se a nossa função original tinha uma segunda derivada sempre de um mesmo sinal ao longo de um domínio, portanto, essa segunda derivada sempre tem um mesmo sinal, a segunda derivada da função transformada tem sinal oposto, certo? Ou seja, nós temos virada de concavidade. Se a nossa F era convexa, a nossa transformada de Legendre é côncava. Certo? Tem aqui uma série de relações matemáticas, certo? Ilustrando isso, destacando isso. Eu mostro que se nós transformarmos mais uma vez a nossa função, eu não vou fazer essas contas aqui agora, mas se nós fizermos a transformada da transformada, se fosse uma transformada, por exemplo, de Fourier, nós esperaríamos voltar para a mesma função original, mas essa transformação de Legendre com essa interpretação geométrica, a transformada da transformada não dá exatamente a mesma função, dá a função do oposto do argumento. Um tipo de reflexão aqui. Só que nossas funções não precisavam ser pares nem ímpares, não temos nada mais a dizer aqui. Tá? Eu comentei que isso é interessante, mas não perfeito em termos de elegância matemática. Mesmo assim, é assim que a gente opera na física. Nós definimos transformadas de Legendre desse jeito. Só que, em seguida, eu começo a destacar que em matemática a gente faz algo um pouquinho diferente. Eu comentei, matematicamente é muito mais elegante definir a transformada de Legendre por um sinal oposto. É como se a gente tivesse uma nova energia sendo o oposto de uma energia antiga, mais o produto das variáveis, nova e antiga. Notem que é exatamente o sinal oposto do que a gente faz em Helmholtz, né? Em que a gente teria Fzão igual a U menos TS. Aqui é como se a gente tivesse TS menos U. Então, a prática da física é como a gente está acostumado. Eu só destaco que esse sinal menos aqui, na definição do que seria a transformada de Legendre, teria nos levado a uma construção matemática em que a transformada da transformada de Legendre de uma função recuperaria a própria função. Evidentemente, isso é mais elegante matematicamente. Inclusive, há discussões, né, usos da transformada de Legendre em matemática, em que é dada preferência a essa definição aqui por causa dessa evidente simetria desejada. Mas não é a tradição da física, certo? Só preciso destacar, então, que lá na física nós levamos funções côncavas ou localmente côncavas em funções localmente convexas. Se a gente tivesse adotado isso aqui, transformada de Legendre de função convexa ainda seria convexa. Tá? Então, a convexidade é importante porque ela é a característica essencial que é preservada na transformação de Legendre. Claro que manter concavidade, desde que você tenha a concavidade bem definida, também é matematicamente interessante. E isso é relevante para a discussão de estabilidade termodinâmica, certo? Várias propriedades de estabilidade termodinâmica de sistemas estão ligados a sinais de segundas derivadas. Tudo bem, funciona, a gente consegue fazer funcionar na física,
mas matematicamente seria mais elegante assim. Eu ouvi um sinal sonoro, deixa eu ver se tem alguma observação. Tá. Guilherme, professor, você disse que a convenção de sinal que a gente usa na física inverte a concavidade da função, certo? Sim, eu disse isso. Como é que a minimização para U é preservada para F, se a F vai ser não convexa se U é convexa? A pergunta é interessante. Convexidade aqui, Guilherme. Vamos ver se eu consigo dar uma resposta que não pareça ser apelação. Certo? Vamos lá. Eu que estou tentando ser cuidadoso, talvez eu tenha sido um pouco descuidado aqui na minha fala. Tá? Por quê? A convexidade, como eu apresentei para vocês, ela está definida para a função de uma variável em relação a uma outra variável. Você concorda comigo? Uma para uma. As funções termodinâmicas, a energia que a gente está querendo trabalhar, é uma função de várias variáveis. Concorda comigo? Né? A gente está imaginando ali num caso de gás ideal, que a sua energia interna depende de 3 variáveis extensivas, e você vai para uma Helmholtz, em que você depende de 2 extensivas e uma intensiva, que foi a que você colocou. Então vamos lá. Não há dúvida, pelo que eu falei, que se eu congelasse a energia interna como uma função apenas da entropia, a concavidade dela muda. Mas não precisa mudar em relação às 2 outras variáveis. Então, creia em mim, sua pergunta foi super pertinente. Agora, o que você vai precisar minimizar é essa sua nova função f de várias variáveis. Então, a gente deveria ter que analisar o hessiano, o mínimo dessa função de várias variáveis, para ver que ela realmente ainda pode ser minimizada. É como se você virasse a convexidade em uma direção, mas isso não vai afetar que globalmente você ainda tenha que minimizar. Dá para acreditar em mim? Sua pergunta fez sentido. E isso que eu estou falando, na verdade, eu deveria demonstrar para você acreditar completamente. Eu só te peço esse pequeno ato de fé aqui, mas eu juro que eu vou tentar pensar numa explicação explícita disso. Porque a sua pergunta é muito natural e parece que eu estou me contradizendo, certo? Professor? Pois não, Rafael. Mas fisicamente não seria relacionado ao fato que eu maximizo a entropia e minimizo a energia? Então, eu inverti assim? Porque eu faço a transformada e inverto a convexidade da função. Então, na física, você interpreta isso como minimização da energia e, num caso, como maximização da entropia. Mas eu acho que a pergunta do Guilherme, Rafael, é o seguinte: eu já estava imaginando que eu estava numa representação energética da energia interna se fosse um sistema isolado. E aí eu estou dizendo que eu vou para uma outra representação agora para um sistema não isolado, mas que também é energética. Só que não na energia interna, é na energia livre. Então, a pergunta do Guilherme foi: ué, professor, mas você não flipa a convexidade com a transformação de Legendre na convenção que a gente faz da física? Como é que você minimiza uma coisa, faz uma transformação de Legendre dela e ainda minimiza, entende? O que você pareceu falar aí, Rafael, se eu entendi, é que eu estaria do max de entropia para um mínimo de energia. Mas não, o Guilherme está certo no seguinte sentido, ele está... Certo não, né? Porque não é exatamente isso, foi o que eu tentei explicar. Ele está dizendo que eu estou saindo de uma minimização para uma outra minimização. Aí que ele está enxergando a aparente inconsistência na minha frase. Na minha explicação. Faz sentido, Rafael, ou não, que a pergunta dele era outra coisa? Ou eu não entendi o que você falou? Não, eu entendi. E agora eu estou enxergando porque que ele achou que é contraditório. Que ele tá indo... Sim. Beleza? Sim. Então, ele achou contraditório por causa disso. Agora, o que eu tentei falar para ele, não sei se eu convenci alguém, mas eu juro que eu não estou tentando enganar ninguém, eu estou enxergando isso aqui na minha cabeça, mas eu preciso mostrar isso claramente, Guilherme, você fez uma associação que não é ruim, é natural, mas ela não é perfeita. É isso que eu estou querendo dizer. Tem mais sutilezas aí atrás. Então, o primeiro grau de sutileza que eu quis dizer
Eu defini convexidade para funções de uma variável em uma variável. Definir isso para funções de várias variáveis exige um pouco mais de cuidado. A primeira coisa que eu posso fazer é congelar n-1 variáveis de uma função de n variáveis, transformá-la numa função 1 para 1, e aí eu posso falar de convexidade e concavidade nos termos que eu mostrei nas notas de aula. Mas não é nem só isso, tá? Nota que é mais sutil. A minimização da energia interna é um princípio que não vale para o nosso sistema de interesse, que agora está em contato com um banho térmico. A gente minimiza a energia interna de um sistema isolado. Então, a gente tem um princípio variacional que é a minimização da energia interna do sisteminha de interesse mais o resto do universo. O que eu estou dizendo que a gente vai chegar é uma minimização de uma energia interna só do sisteminha. Então, além de concavidade e convexidade ser um pouco mais sutil quando você tem várias variáveis, nós estamos falando de energias que se referem a sistemas físicos distintos. A minimização da energia interna é para o universo. Sisteminha mais banho. A minimização da energia livre é só para sisteminha, porque a energia livre é só do sisteminha. Então tem mais coisa por trás disso. Mas sim, a sua primeira associação parece uma pergunta razoável, mas na verdade eu estou querendo dizer que mesmo ela não está perfeita, tem mais detalhes aí. Eu preciso mostrar isso melhor. Vou tentar planejar uma explicação clara disso, explícita. Tudo bem? Faz sentido, Guilherme? Muito bem. Alguma outra observação nesse momento, pessoal? Ou sigo? Então, vamos lá. Então, eu comentei aqui que para os matemáticos seria óbvio que seria melhor essas convenções com um sinalzinho diferente, porque teria uma preservação de convexidade o tempo todo, e após duas transformações você voltaria exatamente para a mesma função inicial. Tá? Eu aproveito isso, pessoal, para agora introduzir a terceira interpretação, é a segunda interpretação matemática da transformação de legenda, que tem um viés de otimização. Pessoal, no âmbito da aula de hoje, vocês não vão entender por que eu vou fazer essa apelação matemática a mais. Mas prestem atenção nela, eu juro para vocês que ela é muito importante para o que eu vou falar sobre limite termodinâmico nas próximas aulas. Muito bem. Pessoal, notem. Deixa eu voltar para a nossa definição. Peraí. Pessoal, essa interpretação geométrica da transformação de Legendre, que é passarmos a descrever a nossa função, na verdade, pelos pontos de intersecção das retas tangentes, pode parecer que não, mas há um problema de otimização aqui. Você, de certa forma, quer minimizar um contato entre uma reta tangente de dada inclinação e a função dada. Você poderia imaginar, deixa eu jogar aqui para vocês verem minha imagem na tela, você pode imaginar que você tem uma dada função e você quer procurar um certo mínimo de distância da sua reta, tal que ela seja tangente e não secante. Então, qualquer problema de contato tem um problema de otimização disfarçado. E essa otimização para uma função suave é dada pela relação entre P o que define o ponto P como sendo esse ponto aqui relacionado à derivada de f da nossa transformada. Há um critério aqui, que na verdade é exatamente você dizer na mecânica clássica que o seu momento conjugado é del L, del que é ponto, é a mesma coisa que você dizer que a sua temperatura é del U, del S. Tá certo? Toda vez eu tenho que pensar se é T ou é 1 sobre T. Né? Temperatura del U, del S. Então, aquela derivada parcial que define tua nova variável tem um problema, tem uma derivada ali zerando alguma função objetivo de contato. Tá bom?
Eu ouvi um sinal sonoro, mas parece que não é nada. Vou para o meu viés de otimização agora. Pessoal, o que eu quero dizer aqui, a interpretação de otimização, é que, na verdade, nós poderíamos definir a transformada de Legendre f-til de uma dada função f, sem imaginar que derivadas poderiam ser tomadas. Eu não preciso exigir suavidade. Num sentido bem mais abstrato, eu posso dizer que eu quero definir a minha função com um problema de otimização. Eu tenho um certo funcional, uma certa função, p vezes x menos f de x, e eu quero achar o maior valor possível dessa função como uma função de x. Certo? Pessoal, formalmente em matemática tem umas sutilezas com as quais nós físicos nem sempre estamos acostumados. Para a gente dizer que a gente quer um máximo, pessoal, o máximo de um conjunto é um número que pertence ao conjunto. Então, olha só, para um matemático, não existe um número máximo no intervalo aberto de 0 a 1. Porque o 1 não faz parte do conjunto. Se você pensasse 0,99, será que ele seria o máximo? Não, porque eu posso ter 0,999. E assim por diante. Épsilons, raciocínios de épsilons e deltas da vida. O fato é, máximo de um conjunto precisa ser um ponto do conjunto. Então, máximo dos números abertos, né, entre 0 e 1 aberto, não existe. Mas a gente tem um conceito matemático para isso, que a gente chama de supremo. Supremo é o menor teto possível para um conjunto, mesmo que não pertença ao conjunto. Então, no caso, claramente, o número 1 é um teto para todos os números entre 0 e 1, mesmo que ele seja um número que não pertence. Então, a gente põe esse problema de otimização formalmente usando o sup, do supremo, porque não necessariamente esse ponto x precisaria ser um ponto do domínio da função. No desenho que a gente fez com a interpretação geométrica, claro que era. Mas isso é só um exemplo para mostrar o poder da abstração. Nós podemos definir uma nova função transformada de Legendre que vai preservar concavidade ou convexidade, porque eu estou usando a convenção de sinal dos matemáticos, que é a oposta dos físicos, e o meu supremo permite que a gente busque pontos nas bordas do nosso domínio e não exige que a gente precise ter derivadas, porque em nenhum momento eu precisei dizer que essa f seria suave, tá? Então a gente poderia ter otimização de objetos descontínuos. Por que isso é importante? O que isso tem a ver com física? O limite termodinâmico das próximas aulas vai depender disso, dessa descontinuidade, segundo o que eu entendo. Então, nesse momento, pode parecer algo muito obscuro, mas juro que vai ter uma relevância física eu estar falando dessa noção que não depende da gente tomar derivadas aqui, tá bom? Pessoal, se alguém está achando difícil conectar essa terceira interpretação com a segunda, o x que daria o supremo, ou o máximo, no caso específico da interpretação geométrica que a gente viu, logo acima, vai fazer com que o nosso P esteja relacionado com a derivada da F, vai ser um máximo, você vai achar o máximo via cálculo 1, via derivação. Mas esse conceito é mais abstrato, mais geral. Bom? Muito bem. Aqui eu só... É isso, eu ponho aqui só uma notação de teoria de otimização para vocês se acostumarem. A gente tem que distinguir o ponto de máximo do valor máximo de uma função, né? A gente, quando faz lá cálculo 1, a gente sabe qual é, a gente acha o x, que dá o máximo da nossa função, mas isso não é o valor máximo. Aqui em cima a gente estava vendo o valor máximo. Quando a gente quer se referir ao x, que realiza aquele valor máximo, em livros de otimização vocês vão ver isso aqui, ó, argmax, o argumento do máximo, ou argsup de p de x menos f de x, é quando você quer representar qual foi aquele argumento que te deu o máximo, o teu ponto de máximo.
Isso aqui é mais para ensinar nomenclatura para vocês do que qualquer outra coisa. Tá bom? Perguntas até esse ponto, pessoal? Era isso que eu tinha para falar sobre a matemática de transformações de Legendre para vocês. Algo que muita gente fala para mim com surpresa nesse momento, em vários anos, quando eu dou esse curso, é: nunca imaginei que tinha algum tipo de otimização na passagem de um lagrangiano para um hamiltoniano. E a gente não fala realmente sobre otimização lá em mecânica clássica. Já pararam para pensar nisso? A gente troca velocidades generalizadas pelos momenta canônico, tem uma relação de derivada lá para definir um em relação ao outro, mas você acha que é uma mudança de variáveis comum. Não é. É uma mudança de variáveis que preserva, né? Preserva ou inverte, lá no caso, inverte convexidade, certo? Mas tem um problema de otimização por trás da brincadeira. Super escondido. Sigo? Então vamos lá. Muito bem. Falado isso, né, discutido isso sobre transformações de Legendre, que só seria possível que vocês tenham estudado antes. Aí eu falo aqui muito texto, né, pessoal? Mas eu comento aqui sobre os princípios básicos da mecânica estatística, certo? É uma ideia que vocês já têm, isso aqui não é um primeiro contato de vocês com física estatística, né? Mas a gente tem essa história, nós temos estados de macroequilíbrio, e a primeira coisa que a gente aprende dentro de uma visão de física estatística é que a cada um desses estados há um número absurdo de microestados, né? Configurações microscópicas do nosso sistema que foram compatíveis com aquele estado macroscópico, certo? E a gente não tem resolução temporal, não tem experimento que a gente faça para a gente acompanhar um sistema como esse. Hoje em dia, né, pessoal, nós temos técnicas de pulsos super rápidos, atosegundos, femtosegundos, em que a gente está começando a ter capacidade de resolução temporal de observar alguns processos eletrônicos, algumas reações químicas, mas mesmo assim muito localizadas. Você imaginar você ter uma visão em resolução temporal de um sistema grande, né, isso ainda está além de qualquer tecnologia que a gente possa imaginar. Provavelmente estará para sempre fora do nosso alcance, certo? Mas o fato é, qualquer experimento típico que a gente faça, pessoal, então não tem resolução temporal para ver as escalas de tempo mais finas de qualquer sistema físico. O que a gente observa são o que a gente chama de médias temporais, tá? A gente põe lá qualquer instrumento de observação, o que ele vai mostrar para a gente é um resultado médio de observáveis microscópicos, tá bom? Então, a gente tem o que a gente chama de hipótese ergódica na física estatística, que é imaginar que poderia ter alguma distribuição de probabilidade, alguma família infinita dos nossos sistemas em diversas configurações possíveis, tal que essa média de ensemble tivesse as mesmas propriedades estatísticas, né, nos desse as mesmas respostas do que a observação temporal do nosso sistema em diversos instantes, desde que todas as observações já fossem no equilíbrio, tá? Esse é um detalhe importante. A gente fala de hipótese ergódica, imaginar que você estaria vendo seu sistema diversas vezes ao longo do tempo, mas a primeira dessas observações, hipoteticamente, já deveria ser pós-equilíbrio, certo? É que o nosso sistema é dinâmico, mesmo estando em equilíbrio. E aí, esses vários flashes temporais pós-equilíbrio dariam uma certa visão estatística do nosso problema, e a gente imaginaria que um ensemble estático... Pessoal, um ensemble nada mais é do que você imaginar várias realizações de uma variável aleatória, no sentido da probabilidade que a gente já estudou. Mas a gente teria algum ensemble representativo daquele comportamento ergódico temporal de equilíbrio. Perfeito. A gente não enxerga essa coisa no tempo, a gente pensa no ensemble, e nós temos que imaginar, então, pessoal, distribuições de probabilidade que pudessem representar aquilo. E o caso mais simples que a gente pode imaginar, né, numa visão de física estatística, é de um sistema isolado e que, portanto, vai ter
uma energia constante a menos de uma resolução experimental que a gente pudesse falar numa faixa energética ΔU, tá bom? E aí, como eu disse, tem muito texto aqui, eu sei que vocês leram isso, a gente está fazendo só uma leitura diagonal, certo? O número de microestados de um sistema isolado com energia U, a menos de uma imprecisão de resolução na nossa medida de energia ΔU. Volume V, número de moléculas N. A gente sempre escreve num primeiro momento como se fosse um gás, certo? Esse é um número de microestados que obedece, na verdade, princípios da combinatória, certo? Então, o que a gente vai dizer? A gente vai seguir um procedimento parecido com os casos de enumeração de combinatória finita. Se a gente tivesse combinatória finita, e você imagina que um sistema tem várias formas de ser posicionado, né, de ser sorteado, você vai dizer que cada um desses sorteios seria equiprovável, caso você estivesse amostrando o seu sistema. Essa é a hipótese fundamental da física estatística, que é a hipótese das probabilidades iguais a priori. Na falta de qualquer informação diferente disso, todos os estados que são possíveis, os microestados que são possíveis, estariam presentes ou seriam visitados ergodicamente com a mesma frequência. Então, em termos de ensemble, a gente pensa numa distribuição estacionária de ensemble uniforme. Você vai dizer que se você tiver ômega microestados possíveis, a probabilidade P sigma de qualquer dado microestado vai ser 1 sobre aquelas possibilidades, desde que esse microestado seja um dos estados compatíveis com a faixa energética estipulada, o volume, o número de partículas. E vai ser 0 se não for estar ali. Uma distribuição uniforme. Tá bom? É o que a gente faz em todos os casos de probabilidade em espaços amostrais finitos. A gente conta, né, de quantas formas cada evento pode acontecer. Cada evento tem a sua probabilidade igual a de qualquer outro microevento. Eu estou sendo um pouco impreciso aqui na minha fala, só porque eu estou fazendo essa leitura diagonal, tá bom? O fato é, Boltzmann ele precisava de um pouco mais do que a hipótese das probabilidades iguais a priori, porque toda a fenomenologia da termodinâmica tinha sido construída para nos dar uma entropia extensiva. A gente viu na aula passada que isso estava na base axiomática. A questão é, se eu passo a olhar microestados, se microestados sob independência combinatorial operam multiplicativamente, lembra do princípio multiplicativo? Você tem um sistema, imagina ele quebrado em duas partes. O número total de microestados do sistema como um todo será o produto da quantidade de possibilidades de microestados para cada um dos dois microsistemas. Certo? Então, a única função... eu não estou com uma fórmula aqui, né? Mas eu coloquei aqui, Boltzmann precisava de um conceito de entropia que fosse extensiva e aditiva sobre subsistemas. Deixa eu pôr minha cara aqui para vocês, pessoal. Se eu tenho um sistemão, ômega 1 possibilidades de microestados para um subsistema, ômega 2 possibilidades para o segundo subsistema, independentemente de como está o subsistema 1, de qual microestado está no subsistema 1, o número total de microestados é o produto, é princípio multiplicativo. Qual função pode pegar um produto de números de microestados e me dar uma grandeza aditiva? Demonstra-se a única função suave que, para qualquer ponto do domínio, transforma produtos em somas é o logaritmo. A exponencial faz o contrário, né? Exponencial transforma adições em multiplicações. Logaritmos transformam multiplicações em adição. Então, não havia dúvida que deveria aparecer um logaritmo sobre os números de microestados. Tudo bem? Eu coloco aqui que há menos de alguns detalhes históricos, então, essencialmente, não havia outra possibilidade a não ser que a entropia, de alguma forma, fosse um múltiplo do logaritmo do número de microestados acessíveis ao sistema.
Um fato só que as pessoas não sabem muito bem é que essa entropia de Boltzmann, que está na lápide do Boltzmann, na verdade foi cunhada por Planck. Os escritos de Boltzmann eram extremamente confusos, certo? E aí Planck interpretou como sendo essa relação, e é essa relação que está consagrada na história, embora haja uma grande curiosidade aqui, eu mencionei aqui no texto e pus uma referência, que tem gente que acha que o Boltzmann quis dizer outra coisa. Mas isso é uma outra história. Se quiserem, depois a gente fala separado sobre isso. Tá? Mas o fato é, nós temos princípio de probabilidades iguais a priori, maximização de microestados, quando nós retiramos vínculo, entropia de qualquer sistema isolado seria um múltiplo, essencialmente, do logaritmo do número de microestados. Tá bom? Eu comento aqui, ó, retirados vínculos internos, cresce o número de microestados acessíveis a um sistema isolado, e aí, naturalmente, a gente observa uma maximização dessa entropia microscópica, que reflete o que a gente colocou axiomaticamente, com base na fenomenologia macroscópica. Tudo bem? Nós vamos ver, a partir da próxima aula, que, na verdade, todos os ensembles da física, seja o microcanônico de sistema isolado, mas todos os outros, maximizam alguma entropia. Em geral, parece que a gente precisa considerar a entropia de Shannon, para a gente olhar todos os ensembles. Mas, na verdade, pessoal, algo que eu vou mostrar para vocês é, em qualquer ensemble, e essa minha afirmação não é canônica, tá? Tem autores que discordariam disso de mim. Mas eu vou mostrar que mesmo que você tente considerar a entropia de Shannon como um caso geral de entropia que deveria ser maximizada, na verdade, a entropia de Boltzmann, que a gente achava que era só para o microcanônico, de certa forma, contextualizada, ela vale em todos os ensembles. Mas, repito, essa é uma afirmação extremamente não padrão. Eu posso explicar isso melhor para vocês presencialmente nas próximas aulas. Alguém quer fazer alguma observação aqui ainda no âmbito da gravação? Se não, eu posso encerrar a gravação e a gente até pode tirar mais dúvidas offline. Mas se vocês acharem que tem qualquer dúvida pertinente, eu até recomendaria que vocês fizessem aqui para ficar registrado aqui para todo mundo. Alguém quer fazer alguma observação, registrar alguma dúvida com a gravação? Ninguém está se manifestando, eu vou encerrar a gravação e a gente continua aqui, tá bom? Momentaneamente eu vou parar a apresentação também. E agora eu vou encerrar a gravação.